Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos mais um vídeo do nosso canal. Há bastante tempo que a gente não faz vídeo, meus amigos. Bem, saí para a rua hoje para poder passear. O dia hoje está muito lindo, né? A temperatura está muito boa mesmo. Confesso, né? Dias anteriores, desde que eu cheguei, fazia bastante sol. Se quiser em geral, né? Estamos numa era tropical nesse caso, né? Se eu esteja enganado nesse caso. Então pessoal, uma das coisas que me deixa eu feliz, né, de dar continuidade com as nossas gravações, pessoal. Há dias atrás fui remeter a minha documentação escolar de Moçambique no Conselho Educacional Estadual de Goiás. Felizmente foi aprovado as minhas documentações escolares. Já posso fazer a minha faculdade livremente aqui no Brasil. Só que ainda tenho algumas dúvidas, né, em relação quais das faculdades públicas, nesse caso, que eu posso me ingressar, né? Ainda estou pesquisando nesse caso, né? Se é online, mas de preferência eu gostaria que fosse mesmo presencial os estudos, só que não irá conceder, né? Devido ao trabalho também é preciso trabalhar, né? Para me sustentar, obviamente, né? Preciso fazer isso. Então, meus amigos, se vocês também puderem, né, dar aquele auxílio, em que sentido, né? Me recomendar quais serão as melhores faculdades nesse caso, né? É isso aí. O dia hoje está muito incrível, meus amigos, vejam só. Está muito incrível, vejam. Temperatura. Bem, eu estou numa zona muito simples, muito humilde, assim como vocês podem ver, né? Mas aqui é muito mais cheio de comércio. Como podem ver essas lojas, hoje é sábado e praticamente são poucas lojas que abrem, né? Nesse caso, aliás, praticamente o horário de abertura 9 horas, 8 horas, esse intervalo aí todo, como podem ver. E bem deste lado aqui tem outras comunidades muito simples, né? Que eu observei aqui, diferentemente com os centros, grandes centros da cidade. Vejam só, meus amigos, muito incrível, né? Muito incrível, vejam. Muito incrível por aqui. E aqui é muito mais bem organizado na área de pedestre também, né? Bem sublinhado. E deste lado existem comércios simples, muito mais por aí. E lá na frente, gente, vamos poder conhecer muito mais, né? Como é que é essa comunidade, né? Eu estou aqui na Avenida Wendel, setor aviário, como podem ver, né? Mas outra coisa está a deixar mais impressionante, gente. Outra coisa impressionante, né? As coisas como é que são organizadas, as ruas aqui, são muito bem simples, né? Eu me encontro aqui num bairro bem simples, né? Como posso dizer, né? Mas aqui no Brasil, aqui em Goiás, as ruas são chamadas, aliás, os bairros, as comunidades são chamadas de setor, né? Mas eu acho que não há muita diferença com bairro, né? Bairro, comunidade, essas repartições todas, né? Não sei se vocês entendem, é por aí. Então, gente, aqui é muito bem organizado, apesar de ser um lugar simples, né? Uma comunidade bem afastada do centro da cidade, né? Existe aqui o comércio, vejam só, meus amigos, o comércio. E, nossa, gente, veja só, chaveiro, aqui existe chaveiro, gente. Acha que quando você perde a sua chave, uma coisa dessa, você pode vir aqui dar a referência para poder substituir. Vejam só, meus amigos, aí no chaveiro, hein? Chaveiro, carimbos e fechaduras. Aliás, carimbos e fechadura. Aí quando você pode organizar por aí. Então, é um lugar bastante simples, mas bem organizado, né? Assim como vocês podem observar aqui. Tem várias lojas, né? Tanto de comércio feminino, masculino. E aquilo que você quiser, né? Se você quiser vir comprar, gente. Então, as ruas são bastante bem organizadas, pessoal. Vejam só. E bem deste lado aqui existe uma comunidade bem simples, né? Muito mais bem afastada da cidade. Então, vocês vão ver qual é a diferença entre nos grandes centros e nos pequenos centros. Como me encontro aqui nesse lugar aqui, aqui são lugares dos pequenos centros, não são os grandes centros, assim como vocês podem observar. E bem lá na frente, né, existe uma comunidade. Eu acho que isso aqui deve ser um armazém. Como podem ver também um armazém, este e este aqui também. E bem lá na frente ficou uma comunidade, né, uma comunidade residencial, né, bem simples aqui por aqui, gente, bem simples, mas bem organizado. Então, meus amigos, uma das coisas que me deixa eu mais admirado com a cidade de Goiás, nesse caso, com a cidade de Goiânia, é a forma como é que são organizados as ruas também, né? O pavê, o asfalto, é bem asfaltado, apesar de ser uns locais bem muito mais afastados, né? Eu simplesmente hoje saí para poder conhecer, né, essas comunidades. Vejam só os edifícios dessas comunidades como são. Bem simples, gente, vejam só. Bem simples mesmo, e bem simples, bem bonito. Parecer que é muito antigo, mas nem merece ser antigo, gente, vejam só. No meu país seria um prédio da classe muito bem melhorada. Esse edifício aqui, este modelo. Isso aí na minha cidade seria um edifício assim, da classe bem melhorada, como podem ver assim. Porque os edifícios da minha cidade são muito bem diferentes.
Por que eu estou a dizer isso, pessoal? Porque os edifícios da minha cidade, né, são... Existem aqueles modernos que estão a ser construídos recentemente. Mas este modelo aqui seria muito mais da classe mesmo bem melhorada. E quem vive nos edifícios lá em Moçambique mesmo, não é qualquer um, gente, não é qualquer um mesmo. São pessoas que têm aquelas condições básicas, que têm todos os direitos necessários, então. Como podem ver, gente, essa comunidade aqui. Uma comunidade bem silenciosa, né, mas bem organizada aqui. Então, esse é o lado mais afastado do centro da cidade, né? Do centro da cidade. Mas é essa forma como é que é organizado, vejam só. Vejam por aqui. E outra coisa que chama muito a atenção aqui em Goiás, né? São as árvores. Então pessoal, num bairro desse que eu me encontro, né? Moçambique seria um bairro muito bem melhorado, como podem ver, né? Assim. Mas aqui é muito mais afastado. E esse é um bairro muito mais, um bairro simples, humilde, né? Como podem ver. Esses são bairros humildes, bairros simples do Brasil nesse caso. Existem outros bairros em relação a esse, né? Como podem ver. Mas meus amigos, na minha opinião, meus amigos, no meu país, um bairro desse será um bairro melhorado, diferenciando com aqui no Brasil. Aqui no Brasil, um bairro desse são bairros mais humildes, mais afastados, assim como podem dizer. Em outras palavras, bairro da classe pobre, da classe baixa nesse caso. Mas no meu país, esse será um bairro bem diferenciado, né? Bem notório. Como vocês podem observar, vejam só os bairros como que são aqui. E os pequenos comércios, quando são abertos, nessa armada aqui assim, vejam só. São lugares muito simples mesmo, muito simples, mas bem chamativos. Aqui são pontos de parada de ônibus, onde param aqui, nem leva as pessoas, mas eu acho que aqui já pararam, já não circulam aqui nessa rotatória aqui assim toda. Vejam só. E algo muito interessante, aqui no Brasil, aqui em Goiânia é conhecido por ser um dos lugares, é na terra da pamonha, como podem ver, aí está sendo preparado o milho para a pamonha, gente, muito interessante. E praticamente, né, a pamonha que é muito mais consumida aqui é a pamonha do milho seco, como podem ver aí assim, gente, muito interessante, gente. Está sendo preparado para a pamonha, vejam só pessoal, desse lado, muito interessante e está muito cheiroso. E praticamente aqui em Goiás é muito conhecido, né? Por ser a terra da pamonha, né? Está sendo preparado. Eu consigo sentir o cheiro aqui. Mas não vocês aí, pessoal. Então, é isso aí, meus amigos. Vejam só, gente. Vejam. Vejam. Muito interessante por aqui. Supermercado, sacolão, né? São lugares bem simples, como podem ver. Como eu disse, os supermercados não são tão grandes, né? São bem simples, mas bem modernos, né? Bem modernos. Agora, desse modelo aqui também seria muito mais no centro da cidade mesmo. Se fosse na minha cidade, né? Seria mesmo no centro da cidade, não na comunidade, porque na comunidade é muito bem diferente. Vejam só, meus amigos, vejam só por aqui. Algo muito que me deixa eu meio inquietado, né? Na drogaria média. Eu vejo muito mais isso aqui escrito em todos os lugares onde eu passo. Talvez seja uma farmácia, né? Talvez seja o nome, como é que chamam aqui no Brasil. Algo que me deixa eu mais inquietado, né? Algo que me deixa eu com dúvida, pessoal. Eu vejo aqui no Brasil, né? Muitas lojas que vê escrito drogaria. Eu não sei o que significa bem, né? Não sei o que significa. Porque ali vê escrito, do lado vê escrito farmácia e do outro lado vê escrito drogaria. Então me deixa meio confuso, não entendo. Porque em Moçambique as farmácias são escritas, né? São escritas simplesmente farmácia, né? Enquanto aqui no Brasil eu observei, aqui no estado de Goiás, né? Na cidade de Goiânia, vê escrito ali drogaria. Vejo muitos lados isso, né? Vejam só o comércio por aqui, gente. E o comércio é aberto aqui livremente por fora, vejam só. Este é o mercado e hortifruti. É o mercado de venda de fruta, como podem observar, gente. Nossa, meus amigos, interessante isso, né? Muito interessante. Vejam aqui, gente. Vejam por aqui, gente. A carne também é exposta aqui na rua, em plena rua. E bem conservado, vejam só. Está sendo comercializado aqui. É um lugar muito bonito, gente. Vejam. Como eu disse, a pamonha, né? A pamonha, pessoal. Como eu disse também, lá em frente está sendo preparada a pamonha. Lá daquele lado lá, assim. Está sendo preparada a pamonha. Vejam só por aqui. Essa é uma comunidade bem simples. E aqui temos uma igreja, chama-se Capela São João. Essa é uma igreja aqui, assim, desta comunidade aqui, assim. Vejam só. Uma comunidade bem simples, gente. Uma comunidade. E as ruas bem organizadas. Interessante por aqui. Então, meus amigos, eu simplesmente saí para poder passear, conhecer, né? Mas fiquei impressionado, fiquei chocado, né? Com essas comunidades simples, como é que é organizado. E bem calmo, pessoal, bem calmo aqui. É muito bem organizado, gente. Não acredito que essa é uma comunidade simples. Em outras palavras, é uma comunidade da classe que seria no meu país e da classe alta, né? Que eu posso pronunciar da classe mais baixa, né? Pobre nesse caso. É isso aí, vocês entenderam, pessoal. Então,
Gente, para mim, do meu lado, né, como eu sempre digo, né, se eu fosse no meu país, essa comunidade será uma comunidade muito mais da classe média elevada, da classe média elevada, né? Existem aquelas classes também que vivem na comunidade, né? Que são misturados com os pobres. Diferentemente aqui, gente, diferentemente aqui no Brasil, nessa classe aqui, seria muito mais bem. Mano, vejam só essa vista aqui dessa comunidade, vejam só. Mano, essa vista é incrível, gente. Nossa, mano, vejam. Uma comunidade simples, essa é uma comunidade mesmo da classe baixa aqui no Brasil, vejam só. Mano, interessante por aqui. Claramente que existem outros lugares, né? Deve ser uma classe baixa, né? A classe média baixa nesse caso. Eu acho que esse bairro aqui deve ser um bairro da classe média, né? Podem ver, gente. Vocês sabem muito bem, né? Podem tirar vossas próprias conclusões. Vejam só, pessoal. Vejam só. Interessante por aqui, gente. Vejam. Mano, interessante, mano. Impressionante, mano. Não estou acreditando que essa é uma classe baixa aqui no Brasil, gente. Interessante, mano. Vejam. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu saí simplesmente para poder conhecer aqui esse lugar, mano. Mano, eu estou impressionado com esses bairros aqui. Esses são bairros mais afastados da cidade, mais simples, né? Como podem observar, gente, cada vez mais estou a ficar impressionado. Mais afastado da cidade, vejam como eles são organizados. E a vista aqui fica uma vista muito maravilhosa. Nem parece que são comunidades mais da classe baixa aqui no Brasil. Vejam só, meus amigos. Vejam só por aqui. Muito impressionante, mano. Então, pessoal, imaginemos os bairros mais afastados da cidade, né? São organizados dessa forma, nesse caso. Os bairros da classe muito baixa são organizados dessa forma. Agora, nos grandes centros, nos condomínios, eu acho que vou ficar meio chocado mesmo, vou ficar chocado mesmo ao conhecer esse lugar, pessoal. Interessante por aqui, vejam só. Como é que são as ruas, né? Como é que são organizadas as ruas, assim. Interessante por aqui, mano. Interessante, mano. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, deixa seu like para fortalecer o canal aí. Aquele abraço, até o próximo vídeo, pessoal.